A impressão profética que estou sentindo agora é que muitas pessoas disseram: este é o fim, vai ser ruim. Não está ruim, está pior. Algumas dessas coisas vão acontecer independentemente do que façamos. Algumas delas são as nações se enfurecendo, as coisas desmoronando, haverá desafios, agitação econômica, existem os centros de dados de IA, tem os carrapatos sendo soltos nos campos, tem todas essas coisas acontecendo com tecnologia de outro nível, a narrativa da longevidade. Todas essas coisas que estamos vendo acontecer agora são realmente preocupantes. Está acontecendo. Mas eu tenho que dizer para você, o Espírito do Senhor está abrindo um caminho tão grande nesse tempo que Ele está causando uma reviravolta. Está acontecendo uma reviravolta. E uma das coisas que eu tenho observado é esse sinal do SS United States. Ele vai afundar na costa de Destin, Flórida. Ainda não aconteceu, mas eles preparam tudo. Quase nada pode impedir agora. Analisei isso e conversei com outras vozes proféticas. É muito preocupante profeticamente. Não gosto da imagem, era um carro-chefe. Há várias coisas sobre isso, é um carro-chefe, tantas coisas sobre isso. E eles estão se preparando para afundá-lo e transformá-lo em um recife de destino na água, debaixo da superfície. Estamos observando isso, que eles vão realizar. O lado negativo é que, se afundar a nau capitânia chamada Estados Unidos, agora ela está lá, na cidade da Flórida chamada Destin, que significa destino. Este é o destino. Há muitas conotações proféticas negativas nisso quando você observa, mas sabe, há duas coisas. Uma, eles vão manter as chaminés, que são vermelhas, brancas, azuis, certo? Os pontos negativos são claros, estão afundando isso, esse é o destino. E número 2, eles estão mantendo a cabine de comando do capitão. Em outras palavras, a cabine de onde eles controlam tudo. Eles estão mantendo a cabine de comando e outras coisas assim. Em outras palavras, a área de comando está permanecendo intacta. As chaminés vermelha, branca e azul estão permanecendo intactas. Então eu estou escolhendo olhar para o lado positivo disso, mesmo que existam pontos negativos importantes, com esse navio sendo afundado e esse é o seu destino. Mas acredito que isso também pode ser o que chamamos de retrofit. O que é um retrofit? É quando você pega algo antigo e algo novo e junta os dois. Você mescla para os dias e o tempo que virão, para a próxima estação. Acredito nisso e escolho receber a palavra de que manteremos o vermelho, branco e azul, além da casa de controle. Em outras palavras, a fundação, a direção, a capacidade de navegação das gerações anteriores. E embora isso esteja caindo, acredito que isso também pode se encaixar nessa palavra. Agora estou nessa conversa profética e simbólica sobre os carvalhos e as sequoias. E as partes de transição dos carvalhos são a casa de controle, e é isso que você consideraria carvalhos vermelhos. Em resumo, os que pertencem à geração mais antiga. Isaías 61 diz que vocês serão carvalhos de justiça, plantio do Senhor para mostrar sua majestade. Acredito que alguns permaneceram firmes, plantaram e construíram algo magnífico, quase isolados. Eles realizaram coisas impossíveis. O movimento das sequoias, a geração mais jovem se levantando, é fora do convencional e tem grande alcance devido às redes sociais. Cada árvore é mais alta e alcança mais pessoas em muitos aspectos. Já as sequoias formam uma frente unida, com raízes interligadas. É isso. As árvores de álamo também são assim. Mas os carvalhos, Eric acabou de me contar, os álamos se interligam e ficam juntos. Eu não sabia. Uau! Um álamo com 1000 álamos é considerado uma única árvore.
Achei interessante. Podemos adicionar álamos, já que somos do Colorado. De qualquer forma, ao olhar para isso, carvalhos e sequoias, acredito que estamos entrando em uma graça de transição. E essa graça de transição, sabe, a maneira como você acredita na doutrina, a maneira como você acredita na Bíblia, a maneira como você olha para as coisas. Se você tem uma ideologia teológica predisposta de que Deus sempre vai te julgar, que Ele vai julgar tudo e que Ele vai agir com juízo a todo momento, quando você começa a ter essa ideia sobre o Senhor, isso vai influenciar tudo, inclusive a maneira como você olha para tudo, e isso vai te levar a resultados muito negativos. No entanto, nós sabemos o que Mateus 24 diz, nós sabemos o que Lucas 21 diz. Eu acredito que estamos chegando a um tempo que vai ser muito, muito desafiador globalmente, porque a Bíblia nos diz isso. Mas será que podemos ter uma temporada de alívio? Podemos viver uma temporada em que o Senhor traga uma colheita de 1 bilhão de almas, 1 milhão por 1 bilhão? Eu creio nisso, pois nosso papel é ser sal e luz. É nosso trabalho continuar falando de vida. É nosso trabalho continuar alcançando o mundo com o Evangelho. É nosso trabalho transmitir para o mundo todo. E é isso que eu quero fazer. Eu quero transmitir para o mundo. Eu quero levar o Evangelho de Jesus Cristo ao redor do mundo. E então vai chegar um tempo agora de grandes reviravoltas, certo? Sabe, você olha para a eleição que aconteceu nas primárias em Los Angeles e Spencer Pratt e as coisas que foram eliminadas disso, tem tanta coisa acontecendo nesse quadro todo. Mas essas reviravoltas, quando você olha para Nova York, certo, e você tem Mamdani, Cami Mamdani, certo, você olha para Los Angeles e vê o que aconteceu aqui com Bass, esses casos. Eu acredito, e o Senhor me mostrou isso, que haveria um lado positivo em tudo isso. Por quê? Porque quando a escuridão semeia e continua a semear, e semeia sem arrependimento, e continua e continua e continua a semear. E a escuridão simplesmente continua semeando, fazendo suas coisas nefastas, praticando atividades de injustiça, não vai parar sem vergonha, sem pudor, fazendo isso e fazendo isso e fazendo isso. E assim como Jezabel, você sabe, aquela garota Jezabel, como você expulsa um demônio assim? Jezabel e Acabe, eles semearam e semearam e semearam até que começaram a fazer o quê? Eles colheram. A escuridão vai colher e já está colhendo, mas ainda vem mais. E o que colhem? Um reformador. Eles colheram Elias. Eles colheram Elias. Elias foi o que eles colheram. E quando você colhe um reformador, esse espírito de Jezabel e Acabe que você vê nesses âmbitos políticos, esses espíritos não conseguem resistir a um Elias. Porque acredito que Trump é como Jeú. Ele entrou e começou a chamar na torre onde Jezabel estava, enquanto ela observa pela janela. Você me ouve cantar isso em conferências, mas desde que acordo, essa é Jezabel, certo? Eu passo minha maquiagem demoníaca. Eu faço uma pequena maldição para você, e maldições, certo? E ela está nesse lugar. E Jeú chega com seu carro de guerra com fogo e chamas pintados dos lados. Ele aparece, aponta para ela que está cercada por eunucos, homens que já foram homens. Eles ficam parados. Ele olha para cima e pergunta: "Vocês aí, homens?" Eles respondem: "Uhu, eles estão ali." E ele diz aos homens: "Se vocês estão comigo, joguem ela para baixo." E eles ficam tipo: "Uhu!" E correm até a janela e jogam Jezabel para fora, certo? E ela é só aquela garota Jezabel. Nem deveria quicar, você acertou em cheio, não foi? Acertou em cheio. E quando ela está nesse estado, ela está nesse estado. Muita coisa aconteceu, mas acredito nisso. O fato de que aqueles que foram mutilados pela ideologia religiosa da época, por aquela feitiçaria, e você vê isso tentando se manifestar nas crianças, e está mudando, graças a Deus. Mas você reconhece que quando Jeú chamou, foram os homens mutilados que se levantaram e a jogaram da janela.
Há uma mensagem nisso. E a mensagem é que o que tem acontecido contra nossas crianças, essa narrativa de mutilação, essa crise de identidade, são justamente aqueles que se levantaram diante da oposição e apoiaram esse espírito de trevas que tem semeado e semeado e semeado. Parte da colheita é que você vai ver um despertar que vai incomodar. Você vai ver um despertar que é ofensivo nessas comunidades e aqueles que estão na perversão e todas essas áreas vão sair disso e começar a encontrar Jesus. Eles vão encontrar Jesus e vão encontrar a sua igreja. E isso é algo para o qual precisamos estar preparados, porque são eles que a jogaram pela janela. Acho que isso é uma palavra profética muito forte, então temos muito disso acontecendo. Para onde estamos indo com todos esses sinais dos tempos? Bem, como eu disse para vocês há muito tempo, deixa eu ver se consigo abrir um pouco mais de espaço aqui. Como dissemos há muito tempo, eu acredito que estamos entrando em uma grande oportunidade para os filhos dos nossos filhos. Eu acredito nisso, ok? Isto representa janeiro. Isto representa julho. Nós falamos sobre, você sabe, essa América 250. Isso é algo que aconteceu aqui. E eu vi isso que haveria a palavra campeão. Agora, isso aconteceu 2 vezes. As palavras campeão e ouro é algo que eu tenho visto desde janeiro. Nós vimos o Kentucky Derby. E o cavalinho que conseguiu, como é o nome dele mesmo? Ouro alguma coisa. Templo de ouro. Obrigado, Eric. Templo dourado. Veio de trás como azarão e venceu. E o motivo de eu destacar isso é porque a palavra dourado está nisso. E então, em segundo lugar, agora vemos América 250 e o americano era um azarão, 6-1. Ele era um azarão e ainda assim venceu. Certo? Ele era um campeão. Então, desde janeiro venho recebendo esta palavra, que estamos vendo esses sinais. E então, a palavra forte que continuo ouvindo é: se virmos a economia crescer, se virmos justiça, pela qual precisamos continuar orando em muitas áreas, mas se virmos pessoas sendo levadas à justiça, parte disso já começou a acontecer. Vemos Tulsi Gabbard divulgando informações antes de deixar seu cargo e se afastando em bons termos. Você observa várias dessas situações. Também está atento ao que ocorre em Minnesota. Eu acredito que vai haver mais, mesmo que eles ainda estejam contando os votos para a primária de prefeito de Los Angeles. Você está vendo isso acontecer. Estamos vendo todas essas coisas se desenrolarem. Se nós vemos isso e se resolvemos, uma das grandes coisas sobre as quais falamos é resolver o Irã. Eu disse que se resolvermos o Irã até o meio do ano, acredito que venceremos as eleições de meio de mandato. No início do ano, eu achava que perderíamos as eleições de meio de mandato, considerando a situação. Ainda temos muito a enfrentar e por que orar. Ainda temos muita coisa para analisar com isso, e ainda está em nossas mãos perder. Muita coisa pode acontecer. Irã, eu sei que estão dizendo que está resolvido, mas já ouvimos isso algumas vezes agora. Precisamos continuar orando porque eu acredito que veremos vitória aqui. Vamos entrar em uma nova era. E eu acredito que isso leva aos carvalhos e sequoias nesse retrofit de uma fusão do velho e do novo nas próximas temporadas. E este é o tempo e esta é a hora em que o Senhor está dizendo: estou abrindo os portões para o Irã. É como se o muro de Berlim caísse novamente e fôssemos evangelizar. Estou abrindo os portões para esta e para a sua nação. Recebemos um pedido. Tenho recebido muitos pedidos para ir ministrar na Austrália. E se tivermos a chance de fazer isso na próxima temporada, com certeza eu quero. Nossa agenda tem sido difícil para conseguir fazer isso acontecer. Mas quero dizer, Austrália, nós amamos vocês e estamos orando pelo ciclo eleitoral de vocês nesta próxima temporada. Estamos com vocês, Austrália, agora mesmo. Estamos com vocês, Canadá. Estamos com vocês, Alberta, agora mesmo, declarando a vida de Deus sobre todas as coisas que parecem tão negativas. Mas eu simplesmente estou com vocês, Canadá, para que voltem à fundação para a qual Deus os criou. Estamos com vocês.
Estou com todas as nações assistindo agora, declarando a bondade e o favor de Deus na terra dos viventes. Algo muito poderoso está acontecendo ao redor das nações, e precisamos continuar firmes. Estamos entrando em uma nova era, e eu olho para essa nova era, e é por isso que continuo vendo 2028 e é o portal. Estou vendo algo agora, ore comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu não sei o que é isso, mas estou vendo como se fosse uma denúncia e uma exposição no palco político. Estou vendo uma denúncia e exposição de uma pessoa influente e sua companheira, e eles estão sendo expostos, e as informações estão vindo à tona, e o Senhor começa a trazer isso à luz. E isso vai causar uma mudança na narrativa e trazer uma grande vitória logo depois disso. Vai ser uma denúncia. Eu os vejo quase como se vestes esvoaçantes os envolvessem. O Espírito do Senhor começará a revelar isso, trazendo à tona a outra conversa. Enquanto estou vendo isso, estou vendo outras coisas. Às vezes, quando entro nesse espaço, começo a ver as coisas com os olhos do meu coração com entendimento. E estou olhando para isso agora. Estou olhando para aquilo. E então, em segundo lugar, vejo um submarino. Uma narrativa em torno de um submarino. Vai surgir uma conversa sobre um submarino. Consigo vê-lo na água agora. Vejo informações chegando. E vai haver um relatório sobre isso. Vai haver notícias sobre isso, notícias de última hora sobre um submarino, e o submarino vai ser mencionado. E o Senhor está dizendo: estou desviando o problema agora mesmo. Então, Senhor, intervenção nisso agora, em nome de Jesus. Sabe, enquanto olho para isso, também vejo um jornalista de destaque que vai ter que se afastar do que está fazendo, ou é como se a vida dele mudasse tão de repente que ele precisa se afastar do que está fazendo e do caminho em que está. E ele está se afastando disso. E eu oro para que não seja morte, mas vejo essa pessoa se afastando e ela não está mais nesse cargo. E o Senhor está mudando a narrativa e vejo coisas chegando. Ouço agora o sino da Bolsa de Valores, acabei de escutá-lo em meu espírito, um toque alto como um martelo batendo no sino. Dom, ouvi isso muito alto, apenas ding, muito, muito forte. Ouço o toque do sino e o Senhor está dizendo que um bom dia está chegando. Um bom dia está chegando. O dia favorável está chegando. O bom dia. Há desafios. Haverá volatilidade. Vejo as criptomoedas balançando e se movendo, mas então vejo a mudança dessa narrativa chegando e a mudança está vindo. E eu ouço o sino tocando na bolsa de valores. E é com alegria. Isso não quer dizer que não haverá desafios ou dificuldades, nem que não surgirão problemas, mas acredito que um bom dia está chegando para o mercado. E a mudança está chegando agora. E o que muitos disseram que é o fim, que acabou, ainda não, senhoras e senhores. Acredito que um boom está chegando. E agora o inimigo, as trevas e jogadores nefastos querem impedir isso. Por isso há um confronto e cabe a nós perder. Ainda podemos ver dificuldades nisso, mas tenho que dizer, eu sinto isso no meu espírito enquanto oramos, enquanto nos levantamos, enquanto nos dedicamos a isso. Eu acredito que haverá vitória e o grito do rei está no acampamento dos justos. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Precisamos orar sobre essas coisas. Você sabe, Ágabo disse em Atos capítulo 11, o profeta Ágabo, profeta do Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus. No Novo Testamento, ele profetizou uma fome e, em fé, supriram a necessidade. Jesus, obrigado, Jesus. Deus está tocando muitos de vocês agora mesmo. Então, algumas pessoas estão comentando, dizendo: eu ouvi esse mesmo som ontem à noite. Os comentários dizem isso. Estou vendo seus comentários. Vou anotar no quadro. Qual a data de hoje? Dia 15. Quero garantir que todos vejam isso no quadro. Sim, estou olhando para essa foto e acredito que isso está acontecendo. É interessante. Sabe, quando começo a ter vislumbres de diferentes coisas, quando entro nesse espaço, não é só uma coisa, eu começo a ver coisas. Estou vendo essa narrativa de novo com isso.
coisa de OVNIs e alienígenas e tudo isso. E é quase como se estivesse parado em um ponto, mas vai realmente decolar de novo. Vai realmente decolar de novo. E eu acho que algo grande vai ser visto. Acredito que algo grande será visto. Algo grande no céu, nos céus. Vai ser mostrado, vai ser enorme. Ok. Sabe, as pessoas perguntam o tempo todo: estamos nos tempos finais ou nos últimos dias? Bem, os últimos dias precisam ser esclarecidos. Atos capítulo 2 é quando os últimos dias começaram a era da igreja, certo? Atos capítulo 2. Desde lá até onde estamos agora. E eu quero mostrar uma passagem das Escrituras bem rapidamente aqui. Se pudermos, Eric, coloque no quadro 1 aos Tessalonicenses 5:9, 1 aos Tessalonicenses 5:9. Eu realmente quero que vocês vejam isso. Vocês sabem, há uma diferença entre tribulação e ira. Certo, vocês precisam ouvir isso. Eu vou até o quadro e vou explicar isso rapidamente, mas primeiro vou mostrar a passagem para vocês. Olhem só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Por isso Paulo escreve: consolem-se uns aos outros com estas palavras, pois o arrebatamento está próximo. Isso vai acontecer. Fiquem confortados. Vão haver provações, tribulações, dificuldades. A palavra grega para tribulação é thlipsis e significa uma provação muito intensa. É algo muito difícil. Os crentes passam por dificuldades, mas isso não é ira. Você precisa entender isso. Neste mundo terá problemas, mas precisa se levantar e reconhecer. Passaremos por dificuldades, mas não fomos destinados à ira. Então você vê isso em 1 Tessalonicenses 5, 9, pois Deus não nos destinou à ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que você preste muita atenção a essa palavra ira. E agora vou até o quadro, certo? Vamos lá, indo para o quadro. Vamos dar uma olhada nisso. Agora, esse gráfico eu desenho o tempo todo. Esta é a narrativa do Antigo Testamento, a eternidade passada. Você nota uma linha do tempo. E esta é a criação, todas as coisas que envolvem isso e o que aconteceu. O tempo de Adão, o dilúvio, a lei, os profetas, os reis. Então Jesus entra em cena, a cruz, certo? Entra em cena. Então ele ressuscitou, tudo isso aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao Pai. Então ele deu início a 2000 anos da era da graça, ou era da igreja. Quero que preste atenção, pois isso envolve o arrebatamento. Esse período também pode ser chamado de os últimos dias. Agora, só por uma questão de semântica e para fazer uma diferença ou uma delimitação, eu tento trazer um entendimento de que, quando chegamos ao final dos últimos dias, ao fim da era, estamos chegando a uma linha divisória bem definida. E essa linha divisória é algo, um evento que vai acontecer. A linha divisória, eu acredito, será o evento desencadeador do que podemos chamar de fim dos tempos. Podemos afirmar que o fim dos tempos e os últimos dias são, na verdade, a mesma coisa. E isso é totalmente verdade. Mas só para facilitar o entendimento, eu acredito que estamos em 2000 anos dos últimos dias, mas agora estamos nos últimos dos últimos dias, chegando bem perto de um evento. E esse evento é o arrebatamento. Agora, muitas pessoas acham que as coisas vão melhorar cada vez mais, se é que elas acreditam no arrebatamento, e que tudo vai ficar cada vez melhor, e então Jesus vai voltar, estabelecer o seu reinado milenar e tudo isso. Eu não vejo dessa forma. Quando eu leio a Bíblia, e muitas pessoas acreditam assim, que quando o arrebatamento acontecer, nós seremos arrebatados e então o anticristo poderá aparecer. Mas eu quero destacar algo. Poderíamos discutir sobre o anticristo, já falei muito sobre isso. Mas o que eu quero destacar é que durante o tempo da era da igreja, a tribulação. Na forma de perseguição. Até o martírio, tudo isso, certo? Então isso acontece. Mas isso é muito diferente, muito diferente. Perseguição e tribulação são diferentes da tribulação. Por quê? Porque a tribulação é um tempo de ira. Que ira? A ira de Deus. E ela é dividida em dois períodos diferentes de 3 anos e meio.
O primeiro período é relativamente pacífico, mas esse será um tempo de ira, certo? Mas a ira vai realmente ser derramada aqui na segunda metade da grande tribulação. Então, agora nós experimentamos tribulação e perseguição, martírio, coisas terríveis acontecendo. Mas isso é apenas o mundo e o sistema do diabo atacando os crentes. Certo? Isso reflete o espírito da época, o espírito do anticristo atacando os crentes, mesmo na era da igreja e da graça. Pregamos o evangelho. Estamos avançando o reino, mas estamos indo em oposição direta ao sistema do mundo. Então há tribulação contra os crentes, mas não é a tribulação. Espero que isso faça sentido. O arrebatamento da igreja é quando somos levados embora. Ok, você vê isso acontecendo aqui. Nós somos arrebatados. Eu acredito que isso leva às bodas do Cordeiro. Ok, por 7 anos. E é aqui também que acontece o julgamento Bema, o tribunal de Cristo, onde ele nos julga com base nas obras, no que fizemos e no que deixamos de fazer. E então ele vai voltar conosco, porque a Bíblia diz em Judas que Enoque profetizou: o Senhor retorna com dezenas de milhares dos seus santos. Ok, onde? Para a batalha do Armagedon. Jesus retorna com seus santos que ressuscitaram dos mortos. Eles saem do túmulo e encontram o Senhor nos ares. E quando eles o veem neste lugar aqui, quando nós o vemos, vemos o Senhor nos ares. Isso é um olho. Quando o virmos, seremos feitos como ele. Nós seremos arrebatados e o veremos nos ares. Jesus não toca o pé no chão. Quando formos arrebatados, veremos ele e seremos feitos como ele, pois o veremos como ele é. Nós somos transformados à imagem dele, espírito, alma e corpo, naquele momento. Estamos aqui, depois retornamos com ele 7 anos depois, e Jesus vence a batalha do Armagedon com a espada de sua boca. Há muito sobre isso, mas quero destacar algo claramente. Acabamos de mostrar que a igreja, embora passemos por provações, tribulações, tlipses no grego, não estamos destinados à ira. Há uma grande diferença entre perseguição, tribulação contra a igreja e a ira de Deus que virá sobre o mundo. E você precisa saber disso. Neste período de tempo aqui, neste segmento de 3 anos e meio, isso vai ser uma grande tragédia, evento. Um evento após o outro. Um evento após o outro fará com que o mundo basicamente se torne como um monte de cinzas queimadas, do qual quase ninguém vai sobreviver a isso. Isso vai ser tão devastador, ainda assim haverá pessoas que ainda vão se reunir e vir combater o Senhor, combater o povo de Deus em Jerusalém, no Vale de Megido. Você vai ver tudo isso. Quando olhamos para o arrebatamento, somos levados porque não fomos destinados à ira. A igreja não foi destinada à ira. Enfrentamos lutas, tribulações e provações, mas não fomos destinados à ira de Deus. E eu gosto do que João disse, e muitas pessoas disseram isso ao longo dos anos, que, ok, Jesus nos salva, nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, tudo isso. E então, antes de ele vir nos buscar, ele castiga a igreja sem piedade. É como dizer: vou te levar para a ceia das bodas, mas antes disso te machuco. Vou me casar com você e depois te espancar sem piedade. É isso que essa doutrina afirma. Diz também que não fomos destinados à ira, mas por que a ira de Deus recairia sobre a noiva, a igreja, o corpo de Cristo? E então, antes de irmos ao tribunal de Cristo, ele simplesmente castiga a igreja sem misericórdia. Não vejo isso nas Escrituras. Agora, muita gente acredita que tudo relacionado aos últimos dias é alegórico. Ou seja, eles acreditam como no amilenismo, no preterismo parcial e em todas essas correntes que é tudo apenas alegoria. Em outras palavras, o livro do Apocalipse é uma alegoria e tem várias facetas. E é apenas um panorama de toda a história combinada. Certo? Então é como se todo aspecto da história estivesse combinado no Apocalipse. E eu respeito as pessoas que dizem isso.
Eles dizem, sabe, o reinado milenar é o Senhor reinando em nossos corações. É tudo simbólico. Sim, haverá um anticristo, mas tudo isso é diferente do que nos foi ensinado. Eu entendo tudo isso. Tenho amigos que amo e respeito muito, mesmo discordando veementemente nesses assuntos. E eles dizem que esses são aspectos históricos e pontos de vista quando a revelação está acontecendo. E não é preditivo, não é futurista, não é contínuo. Seja qual for a sua posição sobre isso, eu te amo. Jesus te ama. Obrigado por me amar. Se você é pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, sabe, qualquer que seja a sua posição sobre isso, essas não são questões de céu e inferno. Mas eu acabo ficando com o que a Bíblia diz tão claramente e realmente só reforça a questão de que as coisas parecem apontar para um arrebatamento pré-tribulação. Se a Bíblia for clara em outras áreas e com o tempo eu acabar convencido de que isso está errado e outros pontos estão certos. Ótimo, eu mudaria de opinião sobre isso. Mas tenho que te dizer, quanto mais eu estudo, quanto mais eu olho para isso, mais eu chego a essa conclusão, mais eu chego a essa conclusão. Existem coisas demais que apontam para um arrebatamento pré-tribulação. Entendo de onde as pessoas vêm ao considerar outro ponto de vista. Mas, resumindo toda essa questão que muitas pessoas estão dizendo, ou a nova tendência popular que está surgindo agora, é a doutrina do pouco tempo. O que é o breve período? A pequena estação é onde, depois do Armagedon, nós entramos. E eu vou colocar aqui, está meio bagunçado agora, mas é o reinado milenar de 1000 anos. 1000 anos de reinado milenar. No final desse período, o diabo ele fica preso por 1000 anos no abismo. O diabo é mantido em cativeiro aqui e depois solto por um curto período na terra. E as pessoas chamam isso de a pequena estação. A pequena estação é quando ele mais uma vez reúne Gog e Magog e ele sai. Depois que Jesus reinou na terra, depois da batalha do Armagedon, depois da tribulação, depois do arrebatamento, nós avançamos até o final da tribulação e o diabo é solto por um curto período e ele reúne Gog e Magog. Reúne todas as nações para, mais uma vez, repetir o que fez em Armagedon no final desse reinado de 1000 anos. Mas fogo desce do céu e consome todos eles, e é isso que acontece. Mas eles dizem que esse momento aqui, quando o diabo é solto, é a pequena estação. Muitas pessoas, de certo modo, analisam as escrituras sob diferentes perspectivas e afirmam que estamos na pequena estação, que o reinado milenar já ocorreu e Jesus já reinou. Tudo isso aconteceu há muito tempo e tudo foi escondido de nós. Nós nunca soubemos disso. Jesus reinou em Jerusalém. Eu pessoalmente acho que isso é um completo absurdo, de verdade. Não existe evidência histórica de que Jesus voltou e reinou 1000 anos em Jerusalém. Isso não aparece em nenhum lugar. Agora as pessoas entram nessas coisas e dizem, é isso que está acontecendo. Muitos cantam na banda de rock escritura distorcida. Eles distorcem as escrituras para dizer o que querem porque é sensacionalista. Essa narrativa da pequena temporada não é verdadeira. Não é verdade, pois há muitos eventos que precisam ocorrer antes desse momento, profeticamente falando. Estamos vendo tudo isso acontecer agora como nunca antes. Preciso dizer, quando você ouve essa terminologia da pequena temporada com um tom conspiratório, parece que acreditam que o diabo foi solto agora. E estamos nesse pequeno momento, e não é antes do Armagedon. Estamos depois do reinado milenar agora, e estamos prestes a entrar na temporada do novo céu e nova terra, e o grande julgamento do trono branco está chegando. Então eu simplesmente quero dizer a você, eu acredito que estamos aqui. Estamos ansiosamente aguardando a vinda do Senhor, onde nós o encontraremos nos ares. E então Jesus, quando ele tocar o chão, será quando ele voltar aqui. Ele vem conosco e vai pousar na terra nesse momento e eliminar todos aqueles que estão se opondo a ele. Mas novamente quero deixar esse ponto bem claro. Há uma grande diferença entre santos, perseguição, tribulação nesta era da graça e a ira de Deus. Quando as pessoas dizem, bem não, como você sabe que não estamos tendo a ira de Deus agora? Como você sabe dessas coisas? Quero dizer isso de forma bem clara. O livro do Apocalipse é muito claro, e eu pergunto aos meus amigos que acreditam nas visões alegóricas, multifacetadas, nas visões amilenistas, tudo isso, e eu os respeito. Eles são brilhantes. Eu realmente respeito. Acho que eles são simplesmente brilhantes. Mas deixe-me dizer isto. A pergunta que faço aos que defendem a visão alegórica é: existe algo no seu ponto de vista amilenista ou no seu ponto de vista preterista que mostre que há profecias preditas
que ainda vão acontecer? Existe algo no livro do Apocalipse que foi profetizado, que é preditivo, que ainda vai acontecer? Qualquer coisa. Existe algo, dizem, não, é tudo simbólico, já aconteceu, ok. E quanto àquela montanha em chamas que atravessa a atmosfera e cai no mar e na terra? E então o absinto atinge toda a água. Quando isso aconteceu na história do mundo? Quando foi que pedras de granizo caíram dos céus tão grandes, de centenas e centenas de quilos, tão grandes que destruíram todas as estruturas em pé e ninguém pôde impedir? Centenas de quilos de pedras de granizo? Quando isso aconteceu, já que é algo alegórico, ou será que isso é algo profético futurista? Quando foi que um terremoto tão grande atingiu a Terra a ponto de sacudir todas as ilhas para dentro do oceano e derrubar todas as cidades do planeta? Quando isso aconteceu na visão amilenista alegórica? Quando é que veremos o abismo sendo aberto e criaturas como rãs saindo, enganando as nações? A guerra de Gog e Magog já aconteceu de forma alegórica? Você precisa analisar todas essas coisas. Então, quando você observa o que está acontecendo, quando foi que as pessoas se esconderam nas cavernas? É isso que o livro do Apocalipse diz, que os homens vão se esconder nas cavernas e dizer que as montanhas e as rochas caiam sobre nós para nos esconder da ira do Cordeiro e do rosto de Deus Todo-Poderoso. Eles estavam apavorados. Eles estavam mordendo a própria língua de tanto desconforto e dor. Quando isso aconteceu na visão amilenista alegórica, e isso tudo é simbólico? Você tem que fazer essas perguntas, e tem tantas coisas que você precisa olhar e dizer, ok, se isso é alegórico, tem muita coisa que simplesmente você não sabe como responder se for alegórico, porque é muito específico. Agora, há muitas coisas que realmente aconteceram no livro do Apocalipse que foram verdadeiras para o seu tempo, para o seu dia e para a sua época. Tudo, de Nero a Domiciano, incluindo os desafios que João, o revelador, enfrentava naquele tempo. Mas ele estava profetizando sobre coisas que só poderiam ser aplicadas à era moderna em que vivemos e além. Você deve perguntar: como responder a isso? Uma das questões que faço aos irmãos e irmãs amilenistas, que estimo muito, é que isso não são temas de céu e inferno. Não quero discutir, só desejo ir à Bíblia e mostrar que precisamos nos firmar na palavra de Deus. Existe algo nesses pontos de vista que seja preditivo, que profetize o futuro? Existe algo que ainda não foi cumprido na visão amilenista? E se eles não conseguirem responder isso bem, então você precisa começar a olhar para as Escrituras por alguns ângulos diferentes. Você deve recuar e pensar, talvez algo esteja por vir que vai abalar a terra e os céus, algo realmente poderoso. Só estou compartilhando alguns pontos. E há muitos, muitos pontos que ainda vão se desenrolar na grande tribulação e no futuro. Então você precisa fazer essas perguntas. Uma das coisas sobre o amilenismo, ou a visão alegórica, é que ela foi realmente popularizada por ninguém menos que o catolicismo romano, onde eles acreditam que o Senhor vai estabelecer o reinado milenar em nossos corações. Ele está reinando em nossos corações. Esse é o reinado milenar. E eles pegam tudo no livro de Apocalipse e tornam tudo alegórico. Eles transformam isso em literatura profética e simplesmente dizem que é alegoria. Eu não acredito dessa forma. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu a levo a sério. E claro, existe alegoria, existem metáforas, existem coisas. Sabe quando você diz que Deus, sob suas asas, vai nos proteger? Então as pessoas perguntam, Deus literalmente tem penas? Não, isso é uma alegoria. É absolutamente um tipo e sombra. Você precisa entender que algumas coisas são proféticas por natureza, não alegóricas, sendo bastante literais. Quando Jesus profetizou a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, isso não foi alegórico, mas literal. Você também deve considerar esse termo em latim, que se refere ao estudo de coisas profetizadas e que se repetem. E esse é o termo em latim sensus plenior, um significado mais profundo e completo. Resumindo, algumas profecias do Antigo Testamento sobre falar em línguas não se aplicavam ao ato de falar em línguas. Mas quando Paulo ou Pedro se levantam e dizem isso é o que Joel profetizou, isso é o que outros profetas profetizaram e então mostraram as Escrituras sobre isso. E então, de repente, isso está sendo cumprido novamente na época do livro de Atos. O mesmo acontece com o livro de Apocalipse. Jesus profetizou em Mateus 24 a destruição no ano 70, depois de Cristo, não ficará pedra sobre pedra. Quando dizem que isso se cumpriu totalmente no ano 70 depois de Cristo, a milenistas e preteristas, até mesmo parciais, afirmam que já ocorreu. Bem,
Parte disso foi cumprida, mas também acontecerá de novo. Quando dizem que a tribulação foi inacreditável e horrível, afirmam que foi isso que ocorreu naquela época. Mas eu tenho que te dizer, o único problema com isso é que está descrito em Mateus 24 para um dia que ainda virá, que será uma questão global, uma questão global. Em outras palavras, a tribulação vai impactar todo mundo ao redor do mundo e nunca haverá tribulação igual antes ou depois. Mateus 24 é sério. Em Massada, quando subiram e ficaram lá por muito tempo, começaram a devorar uns aos outros devido à situação terrível. As coisas que aconteceram no ano 70 depois de Cristo foram horríveis, mas não foram globais. E não foi o pior acontecimento da história da humanidade antes ou depois, foi terrível, mas não o pior. E eu acredito que quando a tribulação vier e a ira de Deus for derramada sobre o planeta, isso vai, sem dúvida, ofuscar completamente o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso será um problema global, com pessoas se escondendo em cavernas pelo mundo. Vai ser algo extraordinário, certo? Fora do comum. E nós não fomos designados para isso. Então espero que eu esteja sendo claro ao falar sobre isso. Nós não fomos designados para a ira, mas vai ser um evento com muitas vítimas. Haverá santos na tribulação. E aqui está o ponto. A igreja, e sem entrar muito nesse assunto, eu acredito que é o grande restritor. Aquele que permanece o grande restritor, ele está restringindo. Quando você vai ao hebraico, ou melhor, ao grego nesse ponto, você percebe que na verdade está falando sobre a igreja. É a única coisa sobre a qual pode estar falando. A igreja está restringindo o homem do pecado de aparecer e se levantar. Quando formos arrebatados daqui, seja qual for esse período de tempo, quando formos embora, isso pode ser dias, semanas, meses, anos. Mas o anticristo, o homem do pecado, a figura real, não o espírito do anticristo, mas o verdadeiro anticristo vai se levantar nesse momento e começar a fazer todas as ações nefastas que vemos acontecendo nas Escrituras. Quero apenas dizer, de forma simples, o que Jesus profetizou em Mateus 24 e Lucas 21 sobre tudo o que vem acontecendo nos últimos dias. Há partes disso que aconteceram com os contemporâneos que estavam ouvindo e durante a vida deles. Mas também vai haver uma repetição disso, e será um evento global na grande tribulação. Espero que isso faça sentido e que você entenda, pois é muito importante. Muitos discutem sobre isso, mas você ouviu John Bever explicar tudo. Você ouviu Rick Renner explicar que realmente existe um precedente para o arrebatamento que não veio só de Darby, que não veio de Darby. Darby popularizou o que muitos pais da igreja já ensinavam muito antes dele, além do que as escrituras dizem sobre isso. É interessante como as pessoas chegam a esse ponto e entendo o ponto de vista delas. Eles trazem argumentos fortes, mas, na minha opinião, não são suficientes nem bem fundamentados com escrituras e dados históricos para apoiar esse ponto de vista. Defendo o arrebatamento pré-tribulacional e o tribunal de Cristo, pois vejo isso claramente nas Escrituras. Deus não esconde essas coisas, tudo é apresentado de forma simples em Sua palavra. É assim que você reconhece. Espero ter ajudado. Falei sobre isso porque há muita confusão sobre o arrebatamento. Espero que faça sentido. Lembre-se. Por que Paulo diria: encorajem uns aos outros com essas palavras, consolem uns aos outros, que vocês serão tirados daqui antes da tribulação, antes da ira, porque vocês não foram destinados à ira. Se você não foi destinado à ira, as pessoas argumentam. As pessoas sempre mencionam o momento em que o anticristo recebe poder, acho que isso está em Apocalipse 13. O anticristo recebe poder sobre os santos para vencê-los e destruí-los? Sim, isso é verdade. Mas isso contradiz Mateus 16, e isso é importante, você precisa me ouvir. Mateus 16 diz: a eclésia, a igreja de Jesus Cristo, Jesus disse a Pedro, sobre esta rocha, e ele está falando sobre ele mesmo, não sobre Pedro. Ele diz: sobre esta rocha, a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, quem crer nele será salvo. Foi isso que Pedro afirmou. Você é o Cristo, o Messias, o ungido? E Pedro disse: não, Jesus disse: homem algum te revelou isso, Pedro, mas Deus revelou isso a você. É uma revelação. E então, quando isso aconteceu, Jesus disse: e sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja, a revelação de Jesus, sobre esta rocha. E então ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a eclésia, os chamados para fora. Bem, eu quero dizer o seguinte, vou voltar para o quadro. Olhe para isso, certo? Os chamados para fora.
A eclésia é diferente dos santos da tribulação. Espero que faça sentido para você. Existe uma diferença. Tudo bem? A diferença é que contra a eclésia, as portas do inferno não prevalecerão. O que são as portas do inferno? São o sistema, a operação do inferno e o espírito do anticristo. Tudo isso, mas a eclésia não pode ser vencida. Os santos da tribulação, de acordo com o livro de Apocalipse, por volta do capítulo 13, dizem que o anticristo receberá poder. Ele pode vencer os santos. Mas esses santos, só para esclarecer o que estamos falando, não são a igreja. Espero que isso faça sentido. O Espírito Santo ainda estará na terra e as pessoas continuarão sendo salvas, nascendo de novo. Os 144 mil evangelistas judeus, eu acredito. Haverá crentes durante a tribulação, mas não é a igreja. A igreja será arrebatada. As pessoas continuarão nascendo de novo. Elas vão reconhecer o que está acontecendo na grande tribulação. O Espírito Santo ainda estará agindo. Haverá resistentes contra o anticristo e os santos se levantarão, mas não são os mesmos. Eles não têm a mesma força e poder que a eclésia tinha na Era da Graça. A Era da Graça volta para um modelo do Antigo Testamento e, de repente, o anticristo, uma figura como Nimrod, se levanta e recebe poder sobre os santos para destruí-los, exterminá-los, levá-los à sua ruína. É muito diferente da eclésia. A eclésia estará no céu. Mas nesse momento haverá santos na terra, porém não são a eclésia. Eles são santos e creem em Jesus, então permanecem salvos. Chegam ao conhecimento salvador de Jesus, mas a igreja já foi arrebatada. Essa era da graça acabou, e eles passarão por todas essas coisas, mas Jesus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso. O Espírito Santo ainda estará conquistando pessoas, e esses 144 mil darão testemunho de Jesus por toda a terra. Mas, ao mesmo tempo, a aliança é diferente, e o anticristo terá poder para vencer esses santos e destruí-los. Ele não pode fazer isso aqui. Isso faz sentido? Estou tentando explicar de forma simples, mas é assim que vejo. Então, quando você vê onde eles estão, bem, a igreja está aqui, mas haverá santos na terra durante a tribulação nascendo de novo, e vai haver um grande avivamento durante a tribulação. Um grande avivamento. Vai ser forte. Provavelmente o maior avivamento da história mundial. Já falamos sobre isso antes, mas você percebe que estamos em uma dimensão realidade, certo? Isso entra na questão de estarmos em uma simulação. Realidade, tudo que vemos pode ser simulação. A resposta, à medida que continuamos, eu acredito, é um sonoro sim. Mas deixe-me dizer de forma simples, sim, estamos nessa simulação. Mas a simulação pode ser entendida dessa forma. Digamos que exista um pai, realidade. Ou, como quem descobre isso, traz à tona por termos tecnológicos, pois isso faz parte da cultura atual, você poderia dizer que esse é o programador. O programador, e então existe a simulação. A simulação e a realidade original, certo? Os programadores. Sabe o que isso realmente é? Este é o mundo natural. E este é o reino espiritual. Então, quando começamos a lidar com realidade aumentada e estamos vivendo em uma simulação, tudo o que estamos descrevendo e descobrindo é que é aqui que Deus está. João 4:24, Deus é espírito, certo? Os que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade.
Reconhecemos que Deus criou os mundos ao falar e trazê-los à existência. Provérbios 8. Jesus formou os mundos, a palavra de Deus. João capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus, certo? E a palavra se fez carne e habitou entre os homens. A palavra do reino espiritual se fez carne. Para ter autoridade neste mundo, é preciso entender o que João 3 diz. É necessário nascer da água. Isso só quer dizer que é preciso ter um corpo físico. Ao discutir realidade simulada e grandes gênios descobrindo isso, eles apenas confirmam a narrativa bíblica, provando que Deus criou o mundo pela palavra. Portanto, o reino espiritual, o programador, é a realidade principal, é a força principal, é a realidade maior em relação a esta simulação ou ao mundo em que vivemos. Isso não significa que não seja real. Isso indica que há uma realidade maior além do véu. E é também por isso que quando você profere palavras de fé, quando você fala a palavra de Deus, estamos agindo de acordo com os princípios de Deus. Em outras palavras, este mundo é ativado pela voz, porque foi criado a partir do reino espiritual pelas palavras de Deus. As palavras dele foram pronunciadas e este mundo foi formado. Ao falarmos a palavra de Deus, ela ressoa com a realidade originária maior, a realidade do reino espiritual nos termos de Deus. A questão é se você observa a narrativa da simulação ou a realidade simulada. O que as pessoas estão promovendo agora é quando você tem pessoas ocultistas usando seu corpo, usando seu livre-arbítrio, e elas começam a acessar o reino espiritual sem Deus. Eles estão acessando a realidade do programador sem Deus. Agora, isso é chamado de bruxaria. Eles estão se rebelando, eles estão entrando nessa área. Eles estão permitindo que muitas dessas forças espirituais malignas entrem na nossa dimensão. De acordo com Chuck Missler, existem 10 dimensões conhecidas. Certo? Há 10 dimensões conhecidas por meio da matemática e mensuráveis, mas elas não são compreendidas pela mente humana, apesar de serem identificadas pela matemática e física quântica. Vivemos no espaço tridimensional, somos seres tridimensionais, vivemos aqui e isso é de acordo com os nossos 5 sentidos. Você vai além disso quando começa a entrar na palavra de Deus no reino do Espírito, você começa a acessar aquilo que Deus autorizou além deste espaço tridimensional. Eu estou simplesmente falando sobre o natural e o espiritual, ok? O natural e o reino espiritual. A questão que estamos vendo é que sempre que seres, ok, então vou dizer que isso é meio que a nossa barreira aqui, da nossa compreensão tridimensional para todas essas diferentes dimensões. Sempre que mexemos com essas coisas, cooperamos com os poderes das trevas e do mal. Estamos vendo coisas de diferentes níveis dimensionais invadirem o natural. E quando essas coisas de diferentes níveis, porque existem diferentes corpos, como Coríntios fala, há corpos terrestres e há corpos celestiais. E há diferentes níveis para corpos celestiais. E quando você percebe, pela nossa livre agência moral, nenhuma dessas coisas pode simplesmente invadir o natural sem algum tipo de permissão. É por isso que você vê culturas antigas construindo zigurates. É por isso que você vê culturas antigas construindo essas torres altas gigantes e fazendo derramamento de sangue. Tem que ser um ato físico. É como a fé invertida. Tem que ser uma ação física no reino natural para permitir que as coisas nefastas que estão no espírito, sejam anjos caídos, sejam demônios, ou quaisquer forças espirituais que talvez não compreendamos totalmente no reino do invisível. Eles não entram no mundo natural sem permissão, por isso houve derramamento de sangue e fizeram essas coisas. Por isso a feitiçaria é tão perversa e tudo isso existe. É interessante, eles não podem simplesmente fazer o que querem, mas agora receberam permissão por gerações. Eles receberam permissão no começo. Muitas dessas coisas aconteceram. Você percebe até que no livro de Enoque, em Gênesis 6, eles desceram, viram as mulheres, acharam-nas bonitas, mas tenho certeza de que vieram como anjos de luz, com persuasão, e de alguma forma conseguiram permissão da humanidade. A única forma de não precisarem de permissão era porque o diabo tinha a autoridade de Adão e podia abrir a porta em um nível maior. Mas Jesus veio e fechou essa porta quando recuperou o que o diabo havia roubado.
Jesus é o último Adão e começou a expulsar o diabo desses lugares, mas ainda há poderes demoníacos. O diabo ainda tem poder em muitas áreas, mas não pode mais agir como antes, pois Jesus fechou essa porta e o expulsou daquela posição de autoridade. Mas agora, a humanidade, ainda tendo autoridade sobre seus corpos neste mundo natural, pode dar permissão para essas coisas. É por isso que, como crentes, precisamos pregar o evangelho do reino e empurrar essas coisas para trás. Temos que punir as trevas, certo? Quando falamos sobre orbes, acredito que ao se manifestarem do reino do Espírito, a forma como percebemos essas coisas. É realmente desafiadora. E antes de E, exceto depois de C, eu acertei? Eu não sei. Isso está ao contrário? Se minha ortografia estiver ruim hoje, me perdoe. Só estou deixando fluir. Mas você reconhece isso, que permitimos que essas coisas entrem no mundo natural. E a forma como as percebemos, sabe, não é diferente de, vamos pegar um exemplo extremo do catolicismo, onde você tem o que algumas pessoas considerariam manifestações demoníacas. Algumas pessoas acham que são apenas manifestações sobrenaturais. Tudo, desde estigmas até coisas aparecendo no céu, tudo isso, até reuniões carismáticas onde ouro aparece nos encontros, certo? O que isso é uma manifestação do reino do Espírito para o mundo natural, seja bom ou ruim. E isso é estranho para a nossa percepção natural tridimensional. Nós percebemos essas coisas. Quando se trata de OVNIs e todas essas coisas se manifestando no natural, o que estamos realmente experimentando são forças demoníacas, anjos caídos, forças espirituais, eles estão vindo para o natural e a forma como os percebemos é como um orbe, certo? Uma nave, algo assim, certo? Uma nave ou coisas desse tipo. Ou talvez você veja alguma coisa se movendo que você realmente não sabe como entender. E ela está apenas se movendo e mudando enquanto entra no reino natural porque é multidimensional. Tudo isso, seja uma cortina de fumaça e um show, porque os demônios adoram fazer um show, ou se é simplesmente real e é assim que estamos percebendo eles. Outra coisa que pode estar acontecendo através da percepção é quando os demônios são permitidos entrar no natural e recebem esse tipo de autoridade, eles podem estar projetando para a nossa percepção. Você tem uma criatura demoníaca voando e projetando para as pessoas devido à autoridade que recebeu. Quando olha no natural, parece uma nave espacial, mas na verdade é um demôniozinho com capa, certo? Uma coisinha com chifres e asas de morcego voando por aí, só algo nojento. Você vê uma nave espacial, mas na verdade é só aquilo lá em cima. Você pensa que fede, sente um cheiro ruim, um bichinho fedido voando no ar. E ele está voando por aí, e parece uma nave espacial, porque essa é a projeção interdimensional que ele coloca para as pessoas. Então, seja lá o que essas coisas são, anjos caídos, tudo isso, né, o que é que estamos vendo? Bem, eu acredito que é uma manifestação demoníaca interdimensional que está sendo permitida. E claro, aí você tem os humanos e toda a sua sabedoria dizendo: não, eles são incríveis. Eu estou canalizando eles. Eu estou canalizando eles. Eu estou ouvindo eles. Eles têm sabedoria. Eu estou ouvindo eles. E como eu disse, como sabemos? Sabe como os humanos podem saber se o que eles estão canalizando são realmente essas criaturas benevolentes? Eles afirmam: não, são criaturas benevolentes. Eles são gentis, eles são seres de luz. Os radiantes, esses seres de luz, anjos de luz falando conosco. Novamente, na nossa compreensão limitada, pensamos: eles são gentis, eles são bons. É isso que muitas dessas pessoas acreditam. Eles são gentis, eles são bons. Como você sabe? Porque eles me disseram isso. Isso me lembra quando meu amigo Dave Duell expulsava um demônio e disse: diga seu nome. O demônio respondeu: meu nome é mentiroso. Então ele perguntou: você está dizendo a verdade? E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Como você sabe que eles são tão benevolentes e gentis e que não são, sabe, combativos? Bem, porque eles nos disseram. Será que é possível que você esteja sendo enganado? Você está sendo enganado por seres de luz, anjos de luz que se disfarçam de algo bom. Essa é a narrativa. Nos foi revelado várias coisas, não só sobre OVNIs, mas também sobre entidades e novidades surgindo.
E realmente toda a questão, seja lá o que tudo isso venha a ser, e eu acho que só vamos entender completamente quando encontrarmos o Senhor nos ares, a verdadeira questão é quem está controlando a narrativa. Em outras palavras, o que eles dizem, ou as maiores vozes, os especialistas, o que eles dizem para a população que isso é? Qual é a narrativa deles e de onde vêm seus dados? Eles estão tirando os dados do que eles chamam de downloads, que você sabe, você pode usar esse termo de forma passiva e casual, e a gente entende o que significa. Mas, na verdade, existe um termo nas forças espirituais e no comportamento ocultista chamado downloads, onde eles recebem downloads dessas coisas, certo? Quando isso é transmitido a quem não conhece o Senhor, não ama Jesus e não se arrependeu dos pecados. Elas não vivem debaixo do sangue de Jesus, mas têm uma visão meio esotérica de Jesus e de toda essa confusão, certo? Elas veem essas coisas e pensam, eles me deram a mensagem. O Clá sabe, o Clá escolhe, certo? É como se fosse Lemingues, unam-se, Lemingues, unam-se. Vamos ouvir essas forças espirituais e simplesmente obedecê-las porque eles são Lemingues. Eles não têm a verdade dentro deles. Então, quando você olha para a narrativa, quem está controlando ela? O que ouvimos é em grande parte mentira. E é uma mentira vinda de uma doutrina de demônios, uma doutrina de demônios. E uma doutrina de demônios é várias coisas, mas uma das coisas que a doutrina de demônios seria é, não, essas não são entidades malignas, espíritos demoníacos. Em vez disso, esses são seres benevolentes que agora estão aqui para iluminar a humanidade. Nós só queremos nos tornar radiantes, queremos brilhar. Apenas deixe sua alma brilhar, deixe ela brilhar através de você, certo? Você reconhece que é isso que eles estão dizendo? E esses demônios estão mentindo para essas pessoas. Essas pessoas controlam a narrativa e dizem: vocês não entendem o que é isso, e vocês, cristãos incômodos, continuam atrapalhando. Vocês não sabem o que essas coisas realmente são. Eles estão aqui para iluminar nossa consciência. Eles estão aqui para elevar nosso senso de autoconsciência. Eles estão aqui para realmente nos mostrar de onde viemos. E essa é a narrativa que vai ser cada vez mais promovida. Agora, o que são orbes? Eles são demoníacos de algum modo. Eles podem ter habilidades tecnológicas por abduzirem pessoas, coletarem DNA, criarem esses pequenos, você sabe, corpos e todas essas coisas, sabe, aqueles carinhas verdes. Talvez eles sejam mais altos, entidades mais altas, viemos em paz, certo? Todas essas coisas. Essas coisas são doutrinas de demônios. E pode ser que eles estejam colhendo DNA humano, assim como os anjos caídos fizeram em Gênesis 6, para criar essas diferentes classes de alienígenas. Eles dizem que agora estão classificando, e eles dizem que há algo como 4, 5 ou 30, alguns dizem, ou 60 diferentes classificações dessas entidades e seres estranhos. E todos eles, curiosamente, agem muito como demônios. Em outras palavras, a forma como interagem com a humanidade se parece muito com possessão demoníaca. Não é estranho? Então, uma das coisas também que nos disseram nessa reunião, além de todas as coisas sobre OVNIs, é que existe uma IA de alto nível, chamada Sentient. E a Sentient veio à tona em 2012, supostamente. Em outras palavras, o governo, as pessoas já vinham usando isso antes, mas em 2012 foi descoberto ou revelado, ou, você sabe, um denunciante trouxe isso à tona. E eles afirmam que essa coisa ajuda a prever como lidar com a guerra, como lidar com a economia, como administrar a política, como fazer todas essas coisas, como prever o que está por vir em escala global e o que eles devem fazer a respeito em uma variedade de questões. Agora, isso é verdade? Bem, é apenas o que eles nos disseram. Sabe se isso é verdade ou não, como qualquer coisa incrível que ouvimos sem ter certeza. Então, é isso que quero dizer. Alguém realmente disse isso, Joseph Z. Estou preocupado que essas pessoas estejam tentando usar o seu ministério. Bem, se eles estão tentando usar o nosso ministério e tentando usar a nossa plataforma para alguma outra agenda, eles estão falhando. No fim,
em qualquer plataforma ou lugar que eu estiver, vou pregar Jesus e dizer: você precisa ser salvo. Você precisa ser resgatado por um propósito e conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não farei todo o meu ministério girar em torno disso. Mas como isso se tornou um assunto tão em alta e as pessoas estão sempre me perguntando sobre isso, as pessoas estão muito interessadas. Sabe de uma coisa? Eu participo de programas seculares. Estou em todos os tipos de plataformas falando sobre isso. E sabe o que eu sempre menciono? Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E eu bato nessa tecla. Eu adoro quando estou em programas ao vivo porque eles não podem voltar atrás e consertar o que eu disse. Eu posso simplesmente falar de forma clara, e eu digo a verdade para as pessoas. Então, as pessoas que estão fascinadas com todas essas coisas e o que estamos vendo estão sendo completamente levadas e arrastadas por essa agenda demoníaca. Então, essa reunião de divulgação realmente aconteceu. Estávamos lá. O que gerou confusão foi que houve mais de uma reunião assim. Então, quando meu amigo Perry Stone anunciou, eu tinha um amigo que estava em uma reunião onde eles divulgaram todas essas coisas sobre alienígenas e OVNIs, e ele começou a anunciar isso. Ele falava a verdade, isso aconteceu mesmo. Pensamos que era alguém da nossa reunião falando com ele. Coordenamos com Perry e, conversando, percebemos que a reunião que ele mencionou nem era no mesmo estado onde estávamos na nossa reunião. E houve outras reuniões das quais algumas pessoas participaram, onde aparentemente senadores realmente ligaram e pessoas desse tipo. Mas na nossa reunião, nenhum senador ligou. Não havia ninguém lá. Ou seja, não havia pessoas do governo lá. Tínhamos militares, ex-militares que estavam trabalhando nessas áreas, e isso agora foi confirmado por algumas pessoas que os conhecem também. Algumas das maiores plataformas, não vou citar nomes, na verdade vieram a público e confirmaram isso. Eles confirmaram, disseram: eu conheço os caras que se encontraram com esses pastores, eu sei quem eles são. E algumas das vozes mais confiáveis reconhecem isso, e eles realmente entraram em contato conosco. Eu conversei com essas pessoas que organizaram a reunião algumas vezes, desde o nosso encontro de divulgação até recentemente de novo falando com eles. E eles nos informaram que estão se comunicando com todas essas pessoas. É muito interessante de todos os ângulos. Então, alguém está perguntando: orbes são apenas bolas de luz ou são aquelas latas voadoras que aparecem sobre cidades nos TikToks? Bem, antes de tudo, se você não pode acreditar nas coisas do TikTok, em que pode acreditar, né? Mas aqui está o ponto principal. Essas coisas que estão voando sobre as cidades são latas voadoras? São apenas bolas de luz? São os dois. É isso mesmo. Mas você também precisa reconhecer que, se for realmente sobrenatural, se for realmente espiritual, se for realmente demoníaco na origem, pode ser qualquer uma dessas coisas e aparecer dessa forma. E é isso que estamos vendo aqui. Agora, a questão maior e o problema maior que eu acredito que está por vir é que a divulgação que vimos até agora foi meio que tipo, tanto faz, sabe, não é grande coisa. Você vê cada vez mais coisas voando por aí e vê vídeos em preto e branco. Tem um vídeo que temos em que uma entidade ou um orbe ou alguns OVNIs estão voando sobre o oceano e então um míssil Tomahawk, de acordo com o relatório, aparece. É um míssil Hellfire ou Tomahawk que voa e o acerta. E quando acerta, uns 3 pedaços se soltam dele e o míssil ricocheteia e essa coisa fica meio desgovernada, mas depois recupera o rumo e continua, e aqueles pedaços que se soltaram vão junto com ela. Então, o que são essas coisas? Eu realmente acredito que essas coisas, que representam 10% do que estamos vendo, têm origem demoníaca. É sobrenatural, mas eles são multifacetados. Por exemplo, nós olhamos pela janela do avião, vimos pelo menos 6 orbes voando em grupos e eles estavam piscando em cores diferentes e desapareciam e reapareciam. Nós mesmos gravamos um vídeo disso. Meu genro fez a gravação e veículos de notícias pediram e receberam o vídeo. E eu pensei, uau! E eu compartilhei esse vídeo com Elias. Na verdade, nós temos esse vídeo? Ou Eric, podemos mostrar esse vídeo? Especialmente aquele que mostra ele sobre o céu meio iluminado em Colorado Springs. Eu gostaria de mostrar esse. Me avise quando encontrar. É interessante de todos os ângulos.
Mas eu quero dizer para você de forma simples, quando estamos olhando para essas coisas, eu não sei se estou vendo orbes tecnológicos, ou seja, drones voando no ar, ou se eram realmente OVNIs. E eu compartilhei isso com alguns especialistas e eles disseram: às vezes é difícil saber, mas eles disseram que as coisas que vimos são realmente aquilo. Então deixa eu ver se consigo mostrar isso. E isso é um vídeo ou só uma imagem, pessoal? É um vídeo. Beleza. Então veja isso aqui. Antes de rodar, deixa eu só te mostrar isso. Não sei se você consegue ver. Estou na tela. Aqui está a câmera. Deixa eu te mostrar isso. Tá vendo essas luzes? Essas luzes flutuando são Colorado Springs. Estamos sobrevoando a cidade, então você pode vê-las. E talvez a gente possa reproduzir isso e voltar se precisar, mas você pode ver elas piscando e ficando mais próximas umas das outras. Elas estão por toda parte, então você vê isso. Havia 6 dessas coisas. Isso é acima de Colorado Springs, visto pela janela enquanto nos aproximávamos. Algumas luzes ficam mais brilhantes, outras somem e voltam. Tem uma bem destacada. Então, aqui estamos. Aqui está uma imagem mais próxima. Você pode vê-la circulando ao redor. Nós gravamos esse vídeo. Foi do lado de fora da janela do avião. Conversamos com o piloto e perguntamos: Ei, o que está acontecendo? Na verdade, eles chamaram nossa atenção antes. Você pode vê-las se movendo perto de Colorado Springs. E elas estavam simplesmente rodeando por ali em fevereiro. Acho que isso foi em 20 de fevereiro. Isso aconteceu. Aqui estão elas de novo. Pedimos ao piloto para chamar a torre pelo rádio. Quando ele fez isso, a torre disse: estamos recebendo relatos de outras aeronaves também, outras aeronaves dizendo que isso está acontecendo. Podemos colocar lado a lado no vídeo para todos verem, isso é possível. Vocês conseguem ver melhor agora? Conseguem enxergar bem? Vamos voltar para Colorado Springs para mostrar a cidade. Rebobina um pouco e talvez volte mais, acho que há uma imagem mais clara disso. Em uma das imagens, a cidade parece mais clara. Obrigado por voltar, isso está ótimo, seja o que for que temos aqui. Então, olhando pela janela, você pode ver essas coisas. Aqui está Colorado Springs. Não sei se isso te ajuda a olhar, mas foi isso que filmamos. Então nós vimos. Isso está cada vez mais comum. Sei que Colorado Springs é uma cidade militar da Força Aérea e temos Cheyenne Mountain. Muitas coisas malucas acontecem lá. Foram divulgadas recentemente fotos de uma possível reconstituição de um OVNI gigantesco que estava sobre o Pico Pike. É aqui que moramos. Estou olhando para isso. Pode ser algo militar, drones ou outras coisas. Mas isso realmente é muito interessante, então isso faz parte do que a gente analisou. Alguém diz: entre em contato, temos uma empresa aeroespacial e talvez possamos ajudar. Bom, talvez sim. Talvez precisemos buscar um pouco de sabedoria aqui. É o que estou dizendo, eu vejo essas coisas. Eu vi isso com meus próprios olhos. Perguntam: não foi nesse dia que você voltou da reunião? Bem, sim, isso foi 2 dias depois que voltamos da reunião. Então, a reunião, isso é 20 de fevereiro. E se minha memória não falha, e acredito que foi 20 de fevereiro, eu sei que foi quando gravamos essas imagens. Então, a reunião teria sido em 18 de fevereiro, e a reunião de divulgação. E estávamos na NRB com todos os outros pregadores, e eles simplesmente reuniram um monte de nós. E disseram: por que não tinham todos os tipos de diferentes crenças e pessoas diferentes? Eu não sei. Eu só fui convidado para a reunião. É tudo o que eu sei. E então temos usado isso apenas para pregar o evangelho, falar sobre isso? Posso te dizer isso quando estávamos vendo essas coisas, ok? Estamos analisando isso e vendo essas coisas voando por aí. As pessoas que estavam conosco nem sequer, por falta de palavra melhor, elas não. Eles nem acreditavam nesse tipo de coisa. Eles diziam: aham, tanto faz. E quando viram, ficaram tipo: meu Deus, e começaram a pular, super animados. E tipo: não acredito no que estou vendo agora. E então, sabe, o piloto chamou pelo rádio e a torre disse que não tinha nada disso no radar deles. Eles não conseguiam ver. Eles disseram: mas estamos recebendo relatos de outros aviões, vindo do Texas, de outros lugares, dizendo que estão vendo exatamente o que você está descrevendo. Então isso é muito interessante. É muito interessante.
Quando estávamos voando, porém, e estávamos perto disso, alguém disse: Você já sentiu vontade de esculpir purê de batatas em forma de montanhas? Isso é importante. Isso significa alguma coisa. Cito contatos imediatos do terceiro grau. Gosto desse humor. Mas uma coisa que começou a acontecer foi que o avião começou a tremer em um certo momento. Poderia ter sido turbulência. Naquele momento tenso foi tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Todos começamos a orar em espírito e parou. Parou. Muito interessante. As pessoas estão perguntando, o que você acha do Bledsoe? Bem, esse é o que profetizou que a Senhora da Luz iria aparecer no domingo de Páscoa ou no fim de semana da Páscoa em 2026, vir aqui para resolver todo o mal do mundo, acabar com ele e simplesmente removê-lo, e Jesus voltaria com ela. Bem, isso não aconteceu. E qualquer pessoa que esteja recebendo mensagens de mulheres de luz, anjos de luz, para falar sobre o Messias e sobre todo o resto, isso é chamado de heresia, blasfêmia, esse tipo de coisa. Você precisa admitir que isso é maligno, por isso não apoio de jeito nenhum, só pelos dados. Não sou contra ninguém, nem quero diminuir ninguém, mas não endosso isso. É bem perverso. E o engano é intenso quando as pessoas se envolvem nisso. Então, como você reconcilia tudo isso? Como você lida com isso? Bem, nós sabemos o que Lucas 21, 26 diz. Diz que haverá um dia em que coisas cairão sobre a terra e os corações dos homens desfalecerão ao ver isso, por medo e expectativa do que está por vir. Não sei se isso significa o que vemos aqui ou outra coisa. E quanto a Lucas 21, 11, sobre visões assustadoras que haverá nos últimos dias, visões assustadoras. Rick Renner nos ensinou que visões assustadoras no grego significa phobetron, que é a palavra grega e significa monstros. Então poderia ser lido assim: nos últimos dias haverá monstros. E isso é algo bem sério quando você pensa sobre isso. Vou abrir a Bíblia e compartilhar algo com você. Vou pular para cá. Isso é muito importante. Quero que você veja isso. Sim, aqui está. Vamos para 2 aos Coríntios, capítulo 11. E versículo. Vamos começar no versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Quero que você veja isso na sua Bíblia. Quero que você veja isso na palavra. E nós vamos começar a dissecar essas coisas por um momento, analisar essas coisas. Isso vai ser muito importante. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Olhe para isso. Preste atenção ao que estou mostrando. 2 Coríntios 11, versículo 13. Este é Paulo, o apóstolo, falando sobre aqueles que enganam e ensinam o falso evangelho e todas essas coisas. Mas ele diz, pois tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Em outras palavras, eles se apresentam como algo que não são. Por quê? Para enganar, certo? Mas o versículo 14 deixa tudo muito claro. Olhe para isso. E não é de se admirar. Pois o próprio Satanás se transforma, se metamorfoseia em anjo de luz. Um anjo de luz. O que isso quer dizer? Luz simboliza conhecimento, uma revelação que não condiz com as Escrituras, mas é uma boa percepção. Então, quando você vê pessoas dizendo, alguém apareceu para mim, era um ser de luz e estava compartilhando sua sabedoria e percepção. Você está se encontrando com o diabo. Você está se encontrando com o diabo ou com um de seus capangas. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz, ou seja, conhecimento especial, radiante, apaziguador. Parece tão agradável e desce. É tão bonito. A luz, certo? Qual é aquele desenho infantil em que os insetos vão em direção ao mata-insetos? Eu não consigo desviar o olhar da luz. É tão bonita. E eles são fritos. É mais ou menos isso que o diabo está fazendo aqui. Um anjo de luz. Muitas das pessoas que estão falando sobre isso e tendo encontros com essas coisas, estão tendo encontros com um anjo de luz, um anjo de luz. Eu gostei do que uma pessoa disse sobre
Jesus dirá a muitos naquele dia: afastem-se de mim, nunca os conheci. O ponto é que muitos pensam que isso se refere a pessoas que conhecem o Senhor e serão rejeitadas. Não, Jesus disse naquela escritura: afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Muitas dessas pessoas que dizem ouvir e experimentar tudo isso, na verdade não conhecem o Senhor, apenas aparentam piedade. Elas têm alguma ligação com o Senhor e conhecem Jesus, mas não são realmente convertidas. Elas não são realmente salvas se estão dando ouvidos a anjos de luz e tirando disso a sua verdade. Então, todas as coisas sobre as quais estamos falando, todas as coisas que estamos observando na palavra de Deus, você precisa reconhecer algo sobre isso. Jesus Cristo é a resposta. Ele é o único caminho para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia realmente fala sobre mistérios. Mesmo que eu conheça todos os mistérios, tenha todo o conhecimento por meio da profecia e eu possa profetizar e fazer todas essas coisas, mas não tiver amor, isso não vale de nada. Você reconhece isso. Mas há uma referência a mistérios. A referência a isso é parte do que analisamos. Disseram que essa escritura é assustadora, especialmente o trecho "Afaste-se de mim, eu nunca te conheci". Isso é verdade se você não o conhece. Se você conheceu Jesus, se arrependeu e entregou sua vida a Ele, então o conhece. Ele nunca dirá: "Eu nunca te conheci". Essa frase é para quem pratica a iniquidade. Isso indica que nunca houve arrependimento nem conhecimento salvador de Jesus Cristo. Você nunca entregou sua vida diante de mim e se tornou um sacrifício vivo. Você nunca se tornou meu discípulo. Mas mais importante ainda, você nunca se arrependeu e se tornou um crente em Jesus, colocando sua fé nele para a salvação, fé em Jesus e fé somente em Jesus. Crendo em seu nome, ele era Deus encarnado. Jesus é Deus. Você tem que crer nele. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito. Mas eu só estou dizendo quando as pessoas entram nessas discussões e começam a falar essas coisas malucas, especialmente quando, você sabe, muitos cristãos ficam preocupados, achando que ele vai dizer: afasta-te de mim. Você sabe, eu posso profetizar, eu posso falar em línguas, eu posso, você sabe, fazer milagres e conhecer mistérios e tudo isso. Ele pode dizer: afasta-te de mim. Mas isso não quer dizer que só por agir assim, ele dirá isso um dia. Não, isso depende. Você se arrependeu e conheceu Jesus, entregou sua vida a Ele, trocou sua vida pela dele. Esse é o problema que vejo em muitas dessas pessoas. Muitas dessas pessoas mencionam Jesus. Elas falam sobre Jesus, mas não conhecem Jesus. Porque quando você conhece Jesus, ele é tudo. Não existe outra entidade, não há outra voz que você vai ouvir, não existe outro anjo de luz que vai descer te dizendo coisas estranhas. Paulo, o apóstolo, disse no livro de Gálatas: se nós, ou até mesmo um anjo, pregar para vocês outro evangelho, além do que já pregamos, que é: arrependa-se, creia no nome de Jesus, afaste-se do pecado e entregue sua vida a Jesus Cristo. Você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o confessa como Senhor, excluindo os demais? Se você não tem isso, então você não está salvo. Você não o conhece. E muitas dessas pessoas, elas não fazem parte de apenas um nome. Elas fazem parte de alguns nomes. Quem fala sobre Hathor, a Senhora da Luz que apareceu para mim e contou tudo isso, provavelmente só teve uma viagem de cogumelos, experimentou algo e a farmaquia ocorreu, o diabo entrou e começou a falar dizendo: aqui está a verdade, é assim que é. E essa não é uma pessoa convertida, essa não é uma pessoa que nasceu de novo. Quando você conhece Jesus, algo se levanta dentro de você. Há algo que se levanta dentro de você, através da palavra escrita de Deus, que faz com que você se torne inacessível a outras vozes. Quero agradecer aos nossos parceiros. Parceiros, muito obrigado. Não conseguiríamos cumprir essa missão de alcançar 1 milhão de reformadores de mente e olhos claros, que impactarão 1 bilhão sem vocês. Sua parceria torna isso possível e seu apoio é muito mais do que financeiro. É uma parceria de família. Juntos formamos reformadores que veem com clareza em uma cultura que tenta enlouquecer, e através da sua parceria você e sua família estão aprendendo a vencer, permanecer firmes e levar luz onde há confusão. O que você está fazendo não é só para você, é para a sua família e é para o mundo.
Sua parceria está moldando a cultura, fortalecendo lares e avançando o reino. E do fundo do nosso coração, queremos dizer muito obrigado. Estamos juntos nisso por eles, pelo mundo e por Jesus. E se você está assistindo e gostaria de se juntar a essa família de parceiros, por favor acesse josephz.com hoje mesmo. E quando você se tornar um parceiro, nós vamos ligar para você regularmente apenas para orar com você. Não vamos solicitar nada de você nem pedir coisa alguma. Nós simplesmente queremos ligar para você para orar com você, porque eu acredito que juntos podemos mudar o mundo e causar um impacto na sociedade que será lembrado por gerações futuras. Espero que você acesse josephs.com, se torne parceiro e aguardamos contato regular com você. A escuridão espiritual não deve ser apenas contida e mantida afastada. Na verdade, ela deve ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punindo a Escuridão, Guerra Espiritual que Funciona. O que muitos não entendem é que Deus te chama sempre para vencer, para uma fé baseada em resultados. Quando se trata dos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregar tudo ao diabo, Deus chamou você, seus fiéis, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e força para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona, em josephz.com hoje.